Fazer um review, então, do mercado nesses dois últimos dias, porque eu acompanhei ao vivo, mas eu acabei não fazendo backtest, eu vou fazer para não acumular. Então, na semana a gente estava assim, a gente tinha tocado aqui, tinha dado uma reação aqui, mas tinha voltado, né? Ou seja, tinha mitigou alguma coisa aqui e voltou, né? Então, eu estava imaginando que isso poderia subir mais para mitigar algo mais aqui, ou talvez até aqui. A estrutura é aqui, né? Esse aqui é um topinho, mas poderia vir lá. Então, no diário nós tínhamos... Sexta foi notícia, né? Aqui tá ela. Tinha dado essa paulada aqui, né? E o diário, a gente estava nessa condição aqui, né? A última pernada aqui, e tinha rompido estrutura. Eu tinha achado que tinha rompido só aqui, mas o japonês considerava, como aqui tinha dado um S-Boss, né? Que aqui ele já estaria bullish, né? Então, o preço rompeu aqui, voltou bem aqui, se pegasse aqui na pernada também dava abaixo de 50%, e tinha subido aqui. De duas umas, ou mitiga aqui e volta, ou rompe, isso aqui é uma supply chain, né? Aí o troço vai embora, né? Daí busca o alvo de semanal. 4 horas. Do 4 horas em diante, é interessante a gente deixar o preço subir um pouco. Esse que os ônibus aqui. O que tínhamos no 4 horas? Tínhamos essa região do diário enorme, ele estava começando a beliscar, né? No H4 tinha esse pavio de vela aqui. Dificuldade de montar um troço. Por aqui, né? E ele tinha... Abriu num gap e tinha começado a subir, né? Abriu um gap de baixa e já estava subindo, né? Bem pega bobo, né? Então, tínhamos essa realidade no H4, né? Como é que se diz? Tinha essa vela diária, tinha tocado, terminou aqui tocando, né? Abriu num gap, né? E começou a subir. Isso aí, H4. M15, então. Ok, no M15, vamos botar estrutura de mercado. Tínhamos começado aqui em cima, né? Durante o dia eu não vi nenhum trade, mas eu acho que acabou dando coisas. Tá vendo? Tem uma coisa aqui que eu nem sei o que. Ah, tá. Deixa eu tirar essa linha aqui que tá me atrapalhando. Pronto. Tá. Estávamos no M15, cadê o H4? Tirar aqui que é spoiler, né? Ok, o H4 estávamos assim. Última pernada, né? Ou seja, tínhamos dado toda essa paulada aqui, ou poderíamos esperar que ele voltasse aqui para a gente comprar, né? Etc e tal. 15 minutos. Então, mercado, blá, blá, blá. Abriu num gap, né? Para subir, né? Bem típico, né? E um gap enorme, né? Essa região aqui não me interessa ainda, né? Então vamos lá. O que eu podia esperar aqui? Bom, H4 estava super bullish, né? Abrimos no gap e estávamos subindo, né? Não tinha fechado o gap ainda, porque está lá, né?
Ou seja, se esperaria que ele batesse aqui, em algum lugar, ó, rompeu, fez choque aqui, batesse em algum lugar aqui e pudesse reverter, né? Então, ficaria de olho nessa região aqui. Deixa eu ver, aqui tinha rompido lá, né? Essa já tinha dançado. Mas vamos dizer que, como tocou aqui, né, na pontinha, algo assim, né? Ok, estávamos com esse contexto, né? Lá poderia dar alguma reação interessante. Então vamos lá. Não sei ainda nem o que pensar aqui. Estamos na região Premium. Parece que estamos bullish, né? Respeitando as coisas, né? Mitigou alguma coisa aqui que eu não faço a menor ideia do que é. Provavelmente. Última subida. Ui, que dificuldade, tá? Provavelmente aquela subida, né? Sacou liquidez do asiático, mitigou algo aqui em cima. E rompemos estrutura. Cadê a estrutura? O choque poderia ser até aqui já. Como é a mesma vela, vou deixar aqui. Ok. Choque. Estávamos bearish, abrimos aqui, tocamos lá e fizemos o choque. Ok, como isso aqui é o M15, já estamos naquele zone, né? Esperaria mitigar alguma coisa aqui em cima para daí voltar. Última região antes de romper, para cima, né? Vamos lá, uma vela por cada vez. Provavelmente não teria dado nada. Mas vamos ver. Exato, subiu reto. Sem stop, né? Mas vamos ver o que aconteceu embaixo, né? Que a gente está sem direção clara, quer dizer, a gente está bullish, né? Chegou na região desconte, reagiu nessa demanda aqui. Tínhamos esse pavio de indução, né? E deu uma reação legal. Fizemos choque aqui? Ainda não. O choque será 10 por milímetro mais fundo. Anulamos esse choque aqui. Esse aqui foi confirmado. Então, agora, uma região interessante para ficar de olho seria essa, né? Pensando aqui, será que daria entrada aqui assim? Depois dessa subidona, vamos ver. Estávamos bullish, né? Abriu no gap para enganar. Tínhamos rompido para cima. Abriu no gap para enganar. Segurou aqui. Rompeu para cima. Fizemos um choque, mas não rompemos. Batemos aqui, seguramos. Talvez teria sido uma boa ideia ter alongado aqui. Vamos ver um minuto. Tocou na região. Choque. Voltou. Segurou. Boss. S-Boss. Ok. Última vela antes de romper. Aqui. Vela que girou em balance. Quantos pips? E o fundo.
51 pips. O certo aqui, como eu sempre digo, essa vela que foi a primeira engolfada, mas ela engolfou 1, 2, 3. O certo seria cobrir aqui. Quantos pips aqui? 299. Se eu botasse o meu um pip acima para começar e o spread na compra aqui, provavelmente eu teria pego, né? E aqui os dois para baixo, né? Mas assim, última vela antes de romper foi essa, mas essa engolfou várias e aqui foi o último pico, o último sell to buy, né? Buy to sell, sei lá que seja. Ó, tipo, o preço subiu aqui, desceu até aqui e foi. Então, e aquela lá engolfou. Então, poderíamos ter botado aqui. Ok. Ok, stop de 70 e poucos pips, tudo bem. Mas tínhamos as confirmações do 1001 a nosso favor, né? Fez o choque, segurou aqui, rompeu a estrutura, vou te segurar e pegamos, né? Onde é que poderíamos ter botado esse negócio? Bom, esse topo era fraco, falhou em romper, botaríamos aqui 4,78 para 1, perfeito. No mínimo 4 para 1 para minha entrada. 4 para 1 paga o stop. Era 5, mas meus stops são muito grandes para pensar em 4. Ok. Setup perfeito ali, né? Seria se olhar. Quando tocou nessa região, né? Assim como eu estaria de olho na de baixo, eu tenho que começar a olhar para os dois lados nessas situações. E foi na região de desconto aqui, né? Então, e tava bem bullish aqui, né? Só para olhar a gente vê, né? Ok. Alvo primário, alvo secundário, seria lá no 4 horas, né? Cadê a caixa? Esse pavio, esse topo lá rompeu e falhou em romper esse fundo? Aqui. 21 para 1 com esse stop gigante. No mínimo esse aqui, ó, né? O primeiro alvo aquele, né? Eu daria 6 para 1, né? Aí, digamos, o alvo final aqui. Não digo final, né? Mas... final porque aqui é um backtest, né? Cadê minha zona? Viu tendo essas coisas, né? De volta pro M1. É o tipo de coisa, no M15 não daria para pendurar a ordem direto, né? Muito arriscada. Um pip para cima. Cobrindo o fundo. Com 2 pips para baixo. Pipete, né? Vamos alargar. 15 minutos. Poderia tranquilamente ter botado naquela região lá. Primeiro alvo já teria pego, né? E o alvo final seria lá, né? Mas daí veio o trailing stop, aquela história,
E eu tô achando que tem que botar o trailing stop para esses alvos. Como aqui é meio que contra a tendência, não sei, mas quando embalar para baixo, acho que vai ter que ser o trailing stop no M15, que senão a gente vai sair na primeira, né? Mas vamos embora. Eu já falei, bota trailing stop e confia no alvo dele. Ok, então aqui eu deveria ter me antenado que ele estava rompendo tudo para cima, né? O alvo naquela agulhada lá, que era uma liquidez clara, né? Subindo, subindo, sem continuações, né? Olha, onde bateu. Vamos aumentar esse troço, eu quero ver no H4. Agora sim que me aparece, né? Tá. Essa zona aqui já tinha sido mitigada, né? Esse pavio aqui, ele foi incapaz de romper aquele fundo até lá, né? Então, era um alvo válido. Mas, outro alvo interessante era essa região aqui, que eu sei que vai parar, porque aqui foi uma espécie de flip, né? Esse double wick, né? Daria o 10 para 1, né? Mas vamos botar o alvo onde eu estava falando, né? O topo é fraco. Depois a gente vai vendo o trailing stop. Vamos pegar a continuação desse troço, né? Ok, depois de todo o rompimento, tocou numa região do H4, podemos ter uma reversão. Que liquidez, né? Ó, aqui já era a hora que eu estava no gráfico, né? Ó, 6 horas. Eu vi essa liquidez na hora, né? E ficou nessa lenga-lenga a manhã toda, né? Ó, agora criando liquidez aqui, né? E explodiu. Tá. O que tivemos aqui de interessante neste movimento meio chato até? Tínhamos o antigo topo aqui assim, né? Aqui a zona, nem tirei ela. Aqui deu uma agulhada. Vamos marcar aqui. Acho que talvez seja mais interessante. Aquela antiga agulhada, né? Ó, o preço bateu ali, foi um pouquinho acima, voltou, então rompeu. Praticamente a última zona antes de romper, né? 9h15 da manhã, né? Eu poderia ter pensado em alguma coisa aqui, até porque, agora olhando aqui, estávamos bullish, rompemos ali, né? Descemos todo o corretivo com essa liquidação, e aqui assim, como é que se diz, foi a última zona antes de romper, né? Quando tocou aqui, eu poderia ter ficado de olho. Vamos ver o que aconteceu. O M15 está bullish, né? No M1, vamos ver quantas confirmações eu precisaria.
Ok, no M1. Estávamos... Estávamos fazendo essa liquidez aqui, né? Rompendo topos internos, mas nada de relevante. Aqui rompemos. Ou seja, tocamos ali, rompemos estrutura. Voltamos, seguramos aqui no último, no decisional. Dá para ver que não tinha nenhum imbalance para trás, praticamente. Tinha sido tudo mitigado. A última zona relevante mesmo era essa aqui. Teríamos, sim, uma entrada boa aqui. Porque não precisávamos tantas confirmações, porque já estava bullish. Eu não precisava esperar que segurasse, né? O que eu poderia pensar... Vamos botar ordem. 2 pips e meio. Opa, é pouco para mim, né? Vai que vem mais. Vamos botar aqui, né? Ok. Para cobrir... Cobrindo até o imbalance aqui, para não dizer que não cobrimos, né? Ok. Poderia ser, né? E... Alvo no M15. No mínimo aquele topo, né? Que se não for, não é. Ó, eu ia ver. Ó, 5 para 1 já de cara, né? Já ficaria feliz. Mas eu poderia pensar que a liquidez estava aqui e ele poderia respeitar lá. Mas que seja. Eu faria parcial no 4 para 1. Com esse stop gigante, né? Então... Como eu disse, como a liquidez estava até aqui, eu poderia pensar aqui, né? Teria feito a primeira parcial e legal. O alvo seguinte no 4 horas é aquele alvo, não tem. De volta 15 minutos. Vou largar. Horas. Com esse stop gigante, ó, daria 18 para 1. Nem sei se chegou lá, mas... Então vamos rodar, ver o que acontece. O rompimento foi às 14 horas. Eu já não estava no gráfico, achando que não ia acontecer nada, mas eu já podia ter pego aqui. E eu ia ficar meio cabreiro com essa liquidez aqui, mas estrutura é mais importante que liquidez, né? Então... Ok. Vamos supor que eu não segure trades para o dia seguinte. O que eu tinha de espetacular aqui? Tínhamos essa região aqui. Que era uma região relevante nessa de 4 horas, né? Tínhamos essa região de 4 horas que poderia vir a segurar, que tinha indução, foi um... Não deixa de ser bem... Não é bem um flip, mas... Eu achei que poderia ser, né? Etc e tal. Então, como
dado o horário avançado, eu poderia ter definido o alvo aqui assim. Ou então, como é que se diz? O trailing stop. Que é o que a gente vai ver agora. Deixa eu tirar opções. Tá. O primeiro trade, que teria sido pego ali em Londres, né? Se eu usasse a abordagem padrão, trailing stop no M1. Deixa eu botar aqui o topo. Depois de atingir o alvo. Tá. Ok. Escuro isso mesmo. Tá, bateu o alvo. Rompeu a estrutura. Vou ocultar esse traço. Bateu o alvo. Rompeu a estrutura, rompeu a estrutura, rompeu a estrutura. A estrutura poderia ser ali, se eu considerasse uma estrutura lá. Muito provavelmente eu teria saído aqui, do restante do trade. Porque lá eu não consideraria. Se eu pensasse aquela que eu falei esses dias, não botar imediatamente no último fundo mais um abaixo, porque ele pode ter limite, que seria aqui. Teria segurado. É uma opção, né? Fazer isso. Acho que é o que eu vou fazer, né? Sempre um fundo abaixo do último. Tocou aqui, saiu rompendo, vem pra cá. Eu vou subindo aqui, daí a gente vê se rompeu no último. Rompeu estrutura, vem pra cá. Rompeu estrutura, veio pra cá, mas a gente estaria aqui ainda, né? Sempre um abaixo, né? Rompeu estrutura, fica onde tá. Rompeu estrutura, tava lá. Rompeu estrutura, vem pra cá. Rompeu estrutura, viria para cá, seria um abaixo, né? Não no último, no penúltimo. Rompeu estrutura, como aqui tá grande, viria vendo até aqui, né? Último fundinho. Rompeu estrutura, vem para cá. Rompeu estrutura lá, vem para cá. Depois dessa subida, eu poderia. Chegou aqui 17 horas, cadê? Eu poderia ser mais agressivo no stop e botar o stop aqui, né? Se eu quisesse encerrar. Se não, meu stop estaria ali e vamos ver onde é que eu pararia. Bota 10 vezes, né?
Vamos supor que vamos fazer isso que a gente falou. Botar sempre 2 stops abaixo. Então, nesse caso, não é nem tanto de segurar no M15, nem 8, nem 80. Aqui seria só atingir o alvo que a gente ia ter pego. Então, vamos lá. O primeiro trade, nós teríamos saído... eu vou deixar os... Aqui não tem spread, só, né? Teria dado 11 para 1, beleza, né? Mesma coisa stop grande, né? E vamos botar lá. Zero ponto 25 vezes 4 mais 0,5 vezes 6 mais 0,25 vezes 11,66. 6,91. Ah, vamos descontar as taxas, né? Seis pips aqui de taxa, né? Como se tivesse 80. 6,39. Legal. Opa, mas se eu usasse a outras corretoras seria mais, seria 10, né? 6. 72, seria 8 pips. 6,23. 6,23 vezes 0,25. 1,5%, né? 2 trades desses por semana tá bom, né? Ok, um trade legal que eu não peguei, que era no asiático, né? Vamos ao segundo. Mesmo esquema, ele teria... No caso aqui já teríamos rompido aquele fundo. Eu poderia pensar num alvo óbvio, como eu estava falando. Essa região aqui, né? Já tínhamos essa região. Algum ponto interessante aqui. O único que me chamaria a atenção acima dos 50% da região aquele lá, né? Seria um alvo legal. Então, 7,57, né? Um 1,5% já fiz, né? Se eu operasse longe. Vamos ver quanto operaria lá na ERC. 0,25 vezes 4 mais 7,57 vezes 0,5. Teria saído aqui, né? 0,25 vezes 6,62. 6,44. Vamos botar lá aqui na história. Aqui, virando fome. Vou comer uma coisinha, depois umas frutas. Termina. Ok. 63, vamos botar 71 para cumprir os spreads. 5,72. 5,72 vezes 1,43. Ó, já dava 3%, tinha tido a média semanal. Mas um desses estava bom, né? Por dia, né? Mais do que o bom. Ok. Esse aqui
Esse trade aqui de Londres daria para ter pego, talvez, porque, como se diz, foi no. Estávamos, como é que se diz, segurando, né, nas demandas, poderíamos ter pensado em algo aqui. Mas acho que seria meio difícil de pegar, porque não deu muita confirmação, né? Ou seja, a gente nem sabia se aquela região de M15 ia segurar e ainda fez o choque de pavio aqui só. Ah, não, mas ele fez o choque e o boss, né? Deixa eu ver. Não, daria sim. Mas teria que cobrir toda essa região aqui, né? Não só a vela, como eu gostaria, como eu costumaria fazer, né? Tem que ficar de olho nisso. Cobrir todas as que são cobertas. Anotar isso no meu plano. Ok. Vamos ver o próximo trade. O seguinte, também bem discreto, porque ele estava descendo aqui, gerando uma liquidez, tinha motivos para voltar, né? Ah, foi aqui nessa ponta, né? Deixa eu apagar esse. Então, não sei se eu esperaria lá. Da mesma forma, eu poderia ter esperado aqui, embora aqui não rompeu nada, né? E teria dado alguma coisa ali? Choque, voltou, rompeu. Choque, rompeu. Segurou. Poderia ter tomado no wash. Que tomasse, né? Tinha acertado um outro, né? Só reduziria 0,25% o risco, né? Em vez de 5, daria. Em vez de 5R, daria 4, né? Fez choque. Voltou, rompeu esse, rompeu esse. Tinha indução aqui. Voltou, segurou. Pá. O que, que teria para dizer assim, não, entra aí? Não mitigou nada relevante aqui no M1, né? Ficou, poderia ser isso, né? Aqui mitigou algo relevante no M1, né? Embora no M15 não pareça, né? Tinha uma região aqui interessante, né? E aquela lá foi a indução para debaixo, né? Olhando no M1, talvez desse para ver, né? Outra coisa que eu teria que ter pensado é na perna, no prêmio desconto da perna, né? A perna começou aqui. Essa aqui já estava abaixo do prêmio desconto. Essa aqui então já estaria descartada. Então, beleza. Poderia ter pensado nisso, né? Tocou ali numa região interessante. Vamos ver aqui. No M1, o que, que nós fizemos?
No M1, rompemos estrutura. E eu já meti bala, né? Lá aparecia mais confirmações de entrar, mas foi a última que tinha, né? Poderia ter esperado romper mais uma vez e entrasse aqui, né? Daria certo, no range aqui. Seria uma confirmação a mais, né? Mas vamos olhar a coisa direita. O correto aqui. Tocou ali e fez choque no M15. Aqui não tinha feito choque, né? Então eu não teria caído no golpe, né? Fez choque aqui, choque aqui. Então essa região foi responsável pelo choque, né? Então eu poderia ter ficado de olho nela. Daí eu espalharia o choque no M1, que não aconteceu. Essa região aqui tinha indução, né? Indução que rompeu a estrutura, voltou ali, né? No Crepé. Mas tudo bem. Mas o que eu quero ver é se teria voltado. Tá, legal. Rompeu a estrutura. Vamos ver se teria voltado aqui. Se eu tivesse esperado mais uma confirmação. Ok. Rompeu estrutura, fez choque, rompeu estrutura. Eu teria que ter esperado no range, né? Tocou aqui, rompeu mais. O que eu queria mais de confirmação aqui, né? $57 pips de stop, né? Se eu botasse aqui, ia ser 41. E essa vela engolfou vários, né? Rompeu estrutura, deixou em balance, blá blá blá. Mitigou aquele range, né? Engolfou todas essas aqui, né? Então seria uma entrada válida. Opa, tô me cagando, não quero entrar aqui. Tá. Fez choque, rompeu um monte de coisa. E voltou aqui. E por que eu não entrei aqui? E tava tão bonito. O que eu não percebi? Provavelmente, não, eu me lembro. Eu estava esperando voltar na região descontos do range e não da pernada aqui. E no H4, idem. Eu tinha que ter contado o seguinte. Aqui tivemos um rompimento, né? Então, eu poderia ter traçado o prêmio desconto aqui. Ok, não voltou. A não ser que eu contasse essa vela como fundo, né? Ok, eu estava cabreiro. Primeiro, estava muito alto aqui nessa estrutura, eu não sabia se cagava ou desocupava a moita, né? Nesse momento ali. E no M15,
em vez de eu estar cuidando os 50% da pernada, né? Eu estava cuidando do range. E só que foi, né? Então, isso que eu teria que ter visto, né? E o H4, ele não estava fazendo pullback ainda para mim esperar voltar nos 50%, né? Ele estava subindo, né? Tudo vela cinza, né? E como não estava devagarinho aqui, eu fiquei entediado e saí, né? Mas a entrada foi aqui, às 9h15 mesmo. Quando rompeu aqui, eu poderia ter pensado, mas eu estava vendo a liquidez aqui, em vez de estar vendo que não, tá metido, que tá fazendo uma corrente de supply, né? De demanda. Era isso, então. Ah, teria entrada, rompeu aqui, teria botado a entrada aqui, rompeu aqui, botado a entrada aqui. Tinha muitas entradas válidas, né? Mas acho que a melhor de todas seria aqui, rompeu aqui, bota aqui, e daí veria no M1. O choque foi solar, né? Voltou nessa aqui, né? Ou essa aqui, né? Foi aqui. Isso aí. Sei que eu tô esperando confirmação demais. Vou ter que anotar isso e ver o que funciona melhor. Então, eu vou almoçar e depois eu penso.